Taho, tahe, he, awe, tahe, awe, taho, awe, tahe, awe, taho, awe, hawe, koe, tananawe, awe, hawe, hoe, tananawe. Saudações, Wastai, bem-vindos e bem-vindas ao canal Visão Xamânica. Trazendo para vocês aqui toda semana um vídeo falando sobre algum assunto no xamanismo e na visão do xamanismo raiz. Eu sou o Joel Kodiak, para quem não me conhece, e hoje o assunto que eu vim trazer para vocês é um assunto também meio polêmico, assim, porque tem diversas interpretações. Eu vim falar hoje para vocês um pouquinho a respeito de sombras. Então, dentro da psicologia tem uma visão sobre sombras e algumas também vertentes espirituais também têm a sua visão sobre sombra. Mas eu vim falar sobre a ótica e sobre a visão do xamanismo raiz sobre as sombras. Então, no xamanismo raiz, sombras não é atrelado a nada de mal, né? No xamanismo raiz você tem a luz, você tem a sombra e aí você tem as trevas. As trevas, sim, são ligadas à parte, vamos dizer, as partes mais ruins. Agora a sombra não. Porque se na visão do xamanismo, o xamanismo tem essa visão bem ligada ao grande ensinamento vem da natureza. E aí você olhando para a natureza, a sombra não é ruim. Pelo contrário, né, a sombra se faz muito necessária e é muito bem-vinda. Você pega, de repente, pega um dia de sol, né, aquele verão, aquele sol intenso, aquele calor, logo o que a pessoa vai procurar? Uma sombra, né, um refresco, que é onde dá um refresco ali, dá um aparo. E a sombra, ela também enaltece a luz. É uma visão, né, um modo de olhar diferenciado. Então, ela até potencializa mais a luz. Então, aí a gente já está trazendo uma visão diferenciada da sombra. Então, no xamanismo raiz, sombra não é ruim. Tá? Sombra ela tem um papel e uma importância muito grande dentro do xamanismo raiz. Quem já conhece um pouco o xamanismo e já ouviu falar sobre os animais guardiões, já sabe sobre os animais guardiões, animais de poder, que toda pessoa tem um espírito animal ligado a você, né, que o acompanha, assim como a gente pega na crença, né, católica, você tem um anjo de guarda, no xamanismo você tem esse espírito animal. Então, esse animal de poder, esse animal guardião, ele tem uma relação, na verdade, com essas sombras muito grande. É através dessas sombras, desses aspectos da sombra, que ele auxilia a pessoa na vida dela. Então, é através desses aspectos da sombra que ele acaba fazendo a proteção, que ele trabalha a saúde, que ele trabalha a interação com o ambiente, com a abundância, né, na vida da pessoa, com o se relacionar, com o perceber, é tudo através dessa sombra, desses aspectos de sombras. E ele tem essa ligação muito forte.
essas sombras e esse animal estão associados. É através dela. A sombra, através do mental, e é tudo graças a essas sombras que há essa interação. E então não existe esse aspecto de ruim. Num exemplo mais específico, a saúde. É através o seu animal de poder, o seu animal de guardião, através desse poder de sombra, é que ele pode se aprofundar e para poder ir usando, vamos dizer, uma sombra que a gente pode denominar assim, dividir em partes, uma sombra que a gente pode dar um nome de sensorial, ir percebendo e chegando à origem da causa da doença. E aí chegando ali através, né, que ele descobrindo da onde que vem, se origina, sem começar todo um processo de trabalho de cura dessa doença. E isso ele utiliza através dessa sombra, que é justamente que ele, um meio, né, um caminho pelo qual ele vai acessar, ele vai para o profundo. É esse veículo da sombra. Então a sombra é um veículo, podemos colocar assim, é um veículo, é um cavalo, é um meio de transporte, é uma canoa, né? E ela tem diversas divisões. Então a gente tem essa sombra sensorial, a gente tem que a gente também pode chamar uma sombra de ambiente, a gente tem uma sombra mental, a gente tem uma sombra que é toda essa parte material, que se liga a toda a parte material. Então também esse animal consegue te ajudar nesse ponto através dessa sombra, desse aspecto de sombra material, para poder que isso se concretize, né, na sua vida, se venha para este aqui, agora, aqui, presente. Então no xamanismo raiz, essas sombras elas vêm com esse aspecto de bom, não de ruim. Então, dentro do xamanismo raiz, junto com essa conhecimento do seu animal, que primeiro você tem que ter toda uma interação com o seu animal, toda uma aproximação, uma confiabilidade de um com o outro, seu com o animal, do animal com você. Quanto mais essa ligação se torna mais forte, mais você consegue esse seu animal estar trabalhando com essas sombras para poder estar auxiliando na sua vida, na sua prática aqui, na sua caminhada desse aqui e agora. Então você vai descobrindo isso e você vai descobrindo como usar isso, como utilizar esse poder de sombras na sua vida, né? Que aí são um dos poderes. A história que aí é um outro vídeo que eu vou abordar para vocês futuramente, que é sobre os poderes, né, chamado também os poderes pessoais, que é outra base fundamental dentro do xamanismo raiz. Que dentro do xamanismo a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para estudar, para aprofundar. A gente tem uma gama, um universo imenso que eu chamo de ferramentas para a gente estar podendo aí seguir na evolução da nossa consciência espiritual. Então a visão do xamanismo com as sombras é uma visão de um grande auxílio, que também é colocado como um grande remédios, que quem utiliza isso e quem trabalha com isso é o nosso animal de poder, o nosso animal guardião. Os xamãs, né, os mestres de medicina, eles trabalham muito com as sombras. As sombras são muito fundamentais para poder estar desenvolvendo o trabalho deles e eles podendo ter eficiência nos processos que eles fazem ali, realizam de auxílio, de cura, de ligações espirituais. É muito presente
Então eles têm todo um desenvolvimento, uma prática muito intensa com o trabalho dessas sombras. E muitos de nós, na nossa jornada aqui, nossa caminhada, inconscientemente, nós temos alguns aspectos dessas sombras mais desenvolvidos, mais fáceis, que o nosso espírito animal consegue desenvolver mais, porque não tem muitas travas, já está mais próximo, vamos dizer assim, já está mais desenvolvido. Em outros aspectos já não, então já é mais complicado, já é mais difícil. Mas isso a gente vai aprendendo e desenvolvendo. Mas também esse animal, para ele conseguir utilizar isso, somos nós que temos que ir desbloqueando e desenvolvendo essas capacidades de utilização dessas sombras. Então, né, um primeiro aspecto é a consciência da existência delas e de que elas não são ruins, ao contrário, elas são umas ferramentas extraordinárias para estarem nos auxiliando. E todo esse trabalho de consciência, da atenção e realmente da intenção clara do que a gente quer, do que a gente vai fazer, que é outro aspecto fundamental dentro do xamanismo, é você ter essa intenção clara do que você quer, de como você quer, né, para você poder ver por onde você vai começar o movimento de ação para chegar numa realização. E essas sombras são ferramentas também que vão te auxiliar em tudo isso, mas você precisa ter consciência delas e a consciência de que realmente elas não são maléficas, ao contrário, elas são muito benéficas. E aí ir aprendendo a se desenvolver, mas também, né, e ter consciência desse processo e como utilizar. E tudo isso é abordado dentro desse ensinamento do xamanismo raiz. Aos poucos que a gente vai se aprofundando, estudando, a gente vai aprendendo a desenvolver, a gente vai conhecendo esses aspectos e aí desenvolver, vendo como é que a gente trabalha. E um outro trabalho muito fundamental é a questão dos poderes pessoais, que para a gente ter esse desenvolvimento vai depender desse poder pessoal, tomar consciência desses poderes pessoais e de trabalhar isso. Então, nesse vídeo de hoje, então, eu vim trazer essa visão para vocês sobre essa sombra e o xamanismo, e como é que é as sombras dentro da visão do xamanismo. A sombra, na visão do xamanismo, como o xamanismo vê, uma questão de energia, de energética, de energia em tudo, essas sombras, na verdade, elas acabam desenvolvendo, elas têm uma energia, então elas acabam desenvolvendo, de certa forma, seus espíritos, se manifestando ali, seus espíritos. Que no xamanismo, essas energias em tudo, a gente dá o nome de espírito. Então, é essa visão desses espíritos e como esses espíritos existem para estar aí nos auxiliando. E se a gente, de uma forma, observar, na verdade é uma grande bênção que o Criador de tudo e de todos nos colocou na nossa mão, já colocou na nossa bagaginha quando a gente veio aqui para aprimorar o nosso conhecimento e nossos estudos, né? Colocou ali na nossa malinha como um material. E para a gente estar utilizando, não apenas deixar lá na nossa mochilinha guardado. Né? Então a gente está utilizando todos esses recursos para o nosso melhor, para sempre estar procurando fazer o nosso né, e fazendo o nosso máximo de melhor em tudo que a gente, na nossa vida, o que a gente pode, na nossa caminhada aí, dentro dessa nossa grande jornada de evolução. Então aqui, hoje eu trouxe um pouquinho para vocês essa explanação sobre as sombras e o xamanismo, principalmente na visão do xamanismo raiz. Então espero que vocês aproveitem um pouco esse conhecimento e aí já deixem um like aí, se inscreva no canal, assine marquem ali o sininho de notificações
para poderem estar recebendo avisos de novos vídeos que vão chegando no canal. E fiquem aí então com um grande abraço e espero encontrá-los novamente aqui de novo. Nestai Vomatse.